Produtores de vinho sendo elevados a status de semideus. Garrafas outrora compráveis, sendo vendidas por preço de carro popular, impossibilitando com que milhares de pessoas adentrem o mercado e gerando uma bolha de consumo nunca antes vista no mercado de vinho. Os consumidores reclamam dos preços, as importadoras reclamam dos impostos, os produtores reclamam das dificuldades e cada dia menos gente bebe vinho. A pergunta é, será que estamos olhando para o colapso do mercado de vinhos finos? Existe alguma saída para aumentar o consumo novamente? Toda crise também está repleta de oportunidade. Eu chamo esse momento de a nova era do mercado brasileiro de vinho. Você provavelmente está se perguntando quem é esse moleque e por que ele se acha tão especial para vir aqui dizer que percebeu uma oportunidade antes da maioria das pessoas. Como a gênia do marketing Thay Dantas recentemente disse, bom, eu não sou ninguém especial. Eu sou só uma pessoa que tem duas características. E essas duas características são que me fizeram perceber o momento que estamos vivendo. No meu caso, a primeira delas é que eu sou alguém que gosta muito de estudar. E a outra é que sou alguém que gosta muito de gente, de pessoa. E quando eu falo que eu gosto muito de estudar, eu gosto de estudar um monte de coisas. Vinho, música, empreendedorismo, criadores de conteúdo. E foi essa soma de conhecimentos que me permitiu perceber as sutis mudanças que nos levaram ao momento atual. Eu estudei em Columbia, Nova York. Fiz mestrado em negociação e resolução de conflito. Fiz graduação na Universidade de São Francisco, na Califórnia, em ciências ambientais. E de quebra, ainda estudei Direito na PUC-Rio por 6 períodos. Sem contar as certificações relacionadas ao vinho. Além disso, comecei a trabalhar muito cedo, em empresas como as Nações Unidas, escritórios de advocacia, toquei uma startup de direito, fundei o primeiro clube de assinatura de vinho brasileiro do nosso país e, mais recentemente, passei pelo comercial da Cellar Vinhos até fundar o Jovem do Vinho, empresa que lidero nos dias de hoje. Toda essa experiência também me ajudou muito a chegar nessa conclusão, porque simplesmente eu tive a oportunidade de ver vários lados da moeda em ambientes radicalmente diferentes. E hoje eu vou levar vocês nessa viagem de entendimento do que é essa crise e por que ela, como toda crise, apresenta uma oportunidade enorme para você que é apaixonado por vinho ou até mesmo você que é profissional. Antes, você precisa entender um pouco da história do mercado de vinho. Por muitas décadas, nosso país viveu uma eterna penumbra vínica. Os rótulos importados eram poucos e, em geral, horríveis. Bebedores das antigas sempre relatam o Riesling de garrafa azul como um ícone, ou o icônico Mateus Rosé, que já compôs e ainda compõe a mesa de milhões de brasileiros. Até o começo dos anos 2000, o brasileiro comprava vinho no supermercado, ou então na loja do bairro. Eu mesmo me lembro do meu falecido avô comprando um vinhozinho na antiga adega Lidador no Leblon, na esquina da casa dele. Você provavelmente não conhece, mas a loja foi fundada em 1924, ou seja, muito antes de você nascer. A chegada da Expand ao mercado mudou isso. Todo bebedor experiente com mais idade viveu isso. Responsável por grandes rótulos e até mesmo o lendário Domaine de la Romanée-Conti, a Expand foi responsável por uma verdadeira revolução no mercado de vinhos nacionais. Irmão da enorme Daslu, a Expand se consolidou como a maior importadora de vinho do país. Em 2010, seu portfólio possuía 14 países, entre eles França, Itália, Portugal, Austrália e Brasil, e vinhos que variavam de R$ 15,50 a R$ 9.700, como o Romanée-Conti, vinho que hoje custa perto de R$ 180 mil 15 anos depois. O mercado brasileiro viveu esse boom nos anos que seguiram. Diversas outras importadoras começaram a surgir, trazendo novos produtores, novas regiões, novos rótulos, e com isso a figura da loja foi ficando cada vez mais escassa. Isso porque as lojas precisavam e precisam comprar das importadoras. E salvo quando falamos de volume, fazia muito mais sentido para a importadora cortar a loja da equação e efetuar a venda ela mesma. Por isso que hoje no Brasil as lojas de vinho praticamente desapareceram. Mesmo com essa mudança estrutural, até o ano de 2020 o mercado estava razoavelmente estável. Claro, uns percalços aqui e ali, mas a realidade do mundo do vinho já estava bastante consolidada. Porém, tudo isso mudou com a chegada do Covid-19, que marcou o início de uma nova forma de consumo. Trancafiados em nossas casas, restaurantes foram obrigados a vender adegas históricas para se manterem vivos. Eu mesmo comprei muitos vinhos de lugares que eu era habitué. As lojas ainda existentes precisaram se adaptar ao formato de delivery, e as importadoras e produtores nunca venderam tanto vinho. Se olharmos os números, em 2020 o consumo per capita de vinho mundial atingiu seu pico, 12 litros por pessoa no ano. No Brasil, o consumo de vinho bateu recorde com 2,8 litros por pessoa. Em 20, um novo recorde para nós brasileiros. Atingimos a 14ª posição no ranking de mercados de vinho mais atraentes do mundo, depois de subir 12 colocações. O fato é que a pandemia de Covid-19 acelerou o consumo, pois a bebida se tornou uma companhia nos dias de confinamento. Eu mesmo abri a minha primeira empresa de vinho durante a pandemia. Foi um momento em que tínhamos tédio, tempo
vontade de curar o primeiro, ocupando o segundo. Para muitos foi o começo de uma nova era. Os consumidores tinham a necessidade de consumir vinho e conteúdo de vinho no conforto de casa. O vinho ficou mais barato, não em termos absolutos, mas ocorre que beber em casa é muito mais barato do que beber fora de casa. Isso, porém, durou pouco. Em 2023, o consumo de vinho no Brasil diminuiu. O per capita ficou em torno de 2 litros por pessoa. A mudança de comportamento dos consumidores, segundo estudos, aponta para novas gerações consumindo menos álcool, bem como o aumento dos preços dos vinhos importados e dos insumos para a produção nacional. Não acaba aí. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV, a produção mundial de vinho pode cair em 2024 a seu nível mais baixo desde 1961, devido às questões como condições climáticas adversas em várias regiões do planeta. Como cientista ambiental, eu admito que não compro essa ideia não. Até porque, historicamente, vivemos uma situação absurdamente grave e achamos uma alternativa. Vamos voltar no tempo e lembrar dela? A filoxera surgiu no final do século XIX e início do século XX, causando um impacto devastador em toda a Europa. A praga foi causada por um inseto, o Phylloxera vastratrix, uma espécie minúscula de pulgão que se fixa nas raízes e folhas das videiras, sugando a seiva da planta. Sua reprodução ocorre de forma extremamente rápida e, embora a quantidade de seiva retirada por insetos seja pequena, o efeito conjunto é devastador. Esses parasitas danificam as raízes da videira, impedindo sua capacidade de absorver nutrientes, levando-a, eventualmente, à morte. Na Europa, a filoxera chegou entre 1832 e 1840, entrando pelo Languedoc, na França. Sua origem veio da importação de videiras das Américas, que eram as portadoras do inseto. As cepas europeias não possuíam defesa contra essa praga, permitindo que ela se espalhasse rapidamente por todo o continente e, mais tarde, pelo mundo. Raras exceções como o Chile, que permaneceu imune devido às suas barreiras naturais. O ponto é que, cerca de 150 anos atrás, o prestígio da França como um dos maiores produtores de vinho do mundo esteve sob grave ameaça, devido a essa praga devastadora. Quando os cientistas finalmente conseguiram identificar a causa, descobriram que o culpado era um pequeno inseto parasita que havia vindo da América do Norte. No entanto, os franceses não eram apenas as vítimas, mas foram eles mesmos que trouxeram o problema, ainda que de forma acidental, ao importar as videiras americanas. O impacto sobre a indústria do vinho foi brutal no mundo todo. A produção, porém, não podia parar. Embora já existisse uma pequena indústria vinícola no norte da África, a invasão da filoxera na França impulsionou um crescimento repentino e dramático. Isso foi especialmente verdadeiro na Argélia, que era uma colônia francesa de pleno direito, enquanto a Tunísia e o Marrocos eram só protetorados franceses. Durante a crise, o governo francês decidiu oferecer subsídio para que os viticultores do sul da França se mudassem para a Argélia, incentivando o cultivo de vinhedos e o desenvolvimento da indústria do vinho. Essa iniciativa atraiu cerca de 10 mil agricultores e produtores de vinho, que enxergaram na colônia uma nova oportunidade para continuar sua atividade diante da devastação causada pela filoxera na França. Os resultados foram impressionantes. Apenas na Argélia, a área plantada com vinhedos saltou de 17 mil hectares em 1878 para mais de 60 mil em 1885, apenas 8 anos depois. O país rapidamente se tornou um dos principais polos de produção de vinho da época, beneficiando-se da ausência da praga que assolava a Europa. Com a recuperação gradual dos vinhedos franceses, o governo da França começou a impor restrições comerciais severas às importações de vinho estrangeiro no final dos anos 1880 e 1890. No entanto, como a Argélia era considerada parte do território francês, seus vinhos foram isentos dessa barreira comercial, permitindo que o setor continuasse crescendo. Esse crescimento continuou de forma acelerada ao longo das décadas seguintes. Em 1960, a Argélia já era o quarto maior produtor de vinho do mundo e o maior exportador global da bebida. Essa ascensão, porém, foi abruptamente interrompida com a independência da Argélia em 1962. Sem acesso facilitado ao mercado francês, a demanda por vinhos argelinos caiu drasticamente e o consumo interno era muito baixo para absorver o excedente. Em poucos anos, grande parte dos vinhedos foi erradicado. A outrora próspera indústria vinícola colapsou completamente.
que essa história nos ensina? Que com o interesse econômico, a famosa vontade aparece e tudo se torna possível. Em outras palavras, as mudanças climáticas são sim um problema grave, mas não o motivo responsável pela diminuição na produção e consumo de vinho mundial. E definitivamente não no Brasil. É claro que o preço impacta muito o mercado, mas na minha opinião, o motivo da queda no consumo foi outro. O que aconteceu foi que lá em 2020 e 2021, consumindo mais, os clientes se interessavam em aprender mais. Cursos de vinho estavam em alta, lives de vinho, idem. Mesmo com esses incentivos, a verdade é que muito pouca gente, de fato, surfou essa onda do ponto de vista conteudista. No meio da pandemia, ninguém mais aguentava assistir live de influenciador. O profissional de vinho, poucas vezes fluente na língua digital, acabou ficando, em grande parte, no esquecimento. Abriram-se as portas para que todo mundo pudesse criar conteúdo. E também marcou-se o fim da comunicação unidirecional. Ela deixou de ser de um para muitos e passou a ser multidirecional, com a interação ativa e constante entre criadores, marcas, público. Esse fenômeno de descentralização, mais recentemente, foi responsável por definir os ditos experts de diversos segmentos, onde vimos que as opiniões que contavam não eram mais nos textos e críticas eloquentemente escritos por profissionais altamente capacitados, mas sim nos vídeos curtos, publicados no TikTok, no Instagram, no YouTube, em podcasts. Em geral, um conteúdo muito raso, superficial e muito mais focado em entretenimento do que em educação. Quem consumiu conteúdo na pandemia viu como quase todos buscavam seus 10 segundos de fama, aproveitando o momento de tédio generalizado para produzir um conteúdo que pudesse, com sorte, perdurar para além da pandemia. Era muita quantidade e pouca qualidade. Isso rapidamente deu origem a um outro fenômeno, o desinteresse geral, o scrolling eterno, em que a pessoa decide em 2 segundos se vai continuar assistindo o conteúdo ou não. A tendência se tornou da pessoa simplesmente ignorar, de forma voluntária, inconsciente ou consciente, os conteúdos exibidos nas redes sociais e no digital. Por quê? Porque as pessoas foram bombardeadas. O único jeito de se destacar era através do gatilho, os famosos hooks. Com a descoberta desses gatilhos, algo que te prende no conteúdo nos primeiros 3 segundos, um fenômeno estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a ficar muito famosas na internet. Famosos começaram a falar mais de vinho. Outros influenciadores de outras áreas viram vinho como um símbolo claro de status e falavam do mesmo como grandes entendedores. O que antes era um atributo de experts, críticos e professores com inúmeros diplomas, passou a ser muito mais popular. E a partir desse ruído, a população começou a confundir a quantidade de seguidores com o conhecimento de vinho do dito expert. Não é à toa que vimos um enorme boom de famosos criando a própria linha de vinhos, como o Ronaldinho Gaúcho, Danilo Gentili, inúmeros astros da NBA, atores de Hollywood e até mesmo o vinho e o mito, em homenagem a Bolsonaro. Isso quer dizer que todos esses vinhos são ruins? Não. Isso quer dizer que só expert pode dar opinião? Não. Isso quer dizer que a maioria dos influenciadores não sabem o que estão falando? Não. Seria absurdo generalizar dessa maneira. Na verdade, esse é o melhor momento para você aprender sobre vinho do zero. Mas é necessário ser muito crítico a todo tempo. A geração milenial, os millennials, da qual eu faço parte, entrou na rede social com tudo. Isso bagunçou muito o mercado engessado de vinho no Brasil. Em 2022 eu criei o Radar do Jovem, um clube de recomendação de vinho totalmente independente, quase inteiramente automatizado, que buscava a internet, cruzava os dados com vinhos que eram vendidos no Brasil e que eu tinha provado e aprovado e achava que você devia consumir. Não existia nada como isso no Brasil. Muitos importadores das antigas e outros grandes entusiastas de vinho não entendiam isso. Outros sommeliers mais estabelecidos viam com inveja, mas eu já sabia que era o grande movimento. Na época, ninguém entendia, mas poucos meses depois, outros influenciadores copiaram a ideia, com um ajuste aqui e ali. Nenhum conseguiu chegar tão longe na parte tecnológica, mas o fato é que ficou claro que, mesmo tendo muito chão pela frente, estávamos no caminho certo. E mais, sendo pioneiros. Isso era uma ideia impensável, né? Um jovem dizendo aos mais velhos qual vinho eles deveriam comprar. Meus clientes, óbvios, eram pessoas que já bebiam vinho há anos. Pessoas ali de 40, 50 anos. Mas essas pessoas não eram tão versadas na questão tecnológica, que tínhamos criado. E além disso,
Todas já achavam que seus paladares estavam consolidados. Portanto, poucas dessas me davam espaço para de fato acreditar nas minhas recomendações. Então eu decidi jogar no campo delas. Eu decidi me especializar na região mais complexa e mais admirada de todas, Borgonha. Aquilo naquela época me parecia meio intuitivo. Os jovens que poderiam confiar em mim e possuíam a tal fluência digital, possuíam outro problema: a falta de capital para investir em vinho de qualidade. O jeito de falar com quem tinha era estar imerso no mundo deles. Pensei que se eu pudesse convencer os meus seguidores mais velhos que eu sou uma referência nacional na região mais complexa do mundo, talvez eles pudessem se convencer que eu tenho algo de valor a dizer para eles. Comecei a ir para Borgonha sem parar. Fui 10 vezes em um ano. Gastei praticamente todo o dinheiro que eu tinha. Quando retornava ao Brasil das viagens, organizava degustações harmonizadas com foco na região. E por muito tempo, meu Instagram era praticamente dedicado a tal Terra Santa, nome carinhoso para Borgonha. Sim, eu tinha me estabelecido como uma figura relevante de vinho no Brasil. As pessoas começaram a associar meu rosto não só como um jovem do vinho, mas como o jovem do vinho. Eu virei, além do Thomas, o jovem do vinho. Com o radar do jovem crescendo e eu mostrando mais e mais a minha cara em público, comecei a perceber um outro fenômeno. Os assinantes do radar e seguidores começaram a pedir aula sem parar. A verdade é que eles clamavam por independência, queriam aprender sozinhos, queriam ensinar, queriam se destacar nas mesas que eles sentavam. A pressão foi tamanha que comecei a dar aulas particulares, online, presencial. Dei aula para executivo, família, grupo de amigos, empresa, outros profissionais. Conduzi degustações em inúmeros cantos do Brasil, até que a empresa foi crescendo mais e mais e esse modelo de negócio se tornou insustentável. Eu estava trabalhando centenas de horas por semana e o negócio não era mais escalável. Precisávamos migrar para um novo formato. A gente voltou então para o digital, onde a escala era possível. O primeiro passo foi gravar as aulas que eu estava dando presencialmente e vender como curso online. Foi um sucesso e foi lançada a nossa tal trilha de educação, que existe até hoje. Cursos para iniciantes de Borgonha, cursos para bebedores mais avançados, aulas de champanhe, primeiros passos de degustação e assim por diante. Mas eu sentia que ainda faltava algo. Passei várias semanas refletindo na minha trajetória, em tudo que eu tinha aprendido sobre o mercado de vinho nos últimos anos, até que percebi uma questão muito crítica. Os mais jovens seguiam sem beber vinho, apesar do meu conteúdo. Infelizmente, pelo preço do vinho fino no Brasil, acaba que os jovens deixam para beber vinho quando estão com seus pais. Isso, felizmente, está mudando. Muito do que eu faço é na tentativa de acelerar isso. Mas, além disso, quando eu conversava com os amigos da minha idade, todos diziam a mesma coisa. Eu não sei por onde começar e tudo que eu vi de conteúdo por aí é muito complicado e muito chato. Me lembrei de dezenas de degustações que frequentei antes de começar a conduzir as minhas. No terceiro vinho, metade da sala já estava mexendo no telefone. A conversa com a pessoa do lado era muito mais interessante que o próprio vinho. A explicação do vinho interrompia um momento social. Chocante, né? O que era para ser o personagem principal se tornava o vilão do encontro. É raro, mas dessa vez os jovens estavam certos. Nesse momento eu percebi outra questão. O aprendizado de vinho no Brasil estava quase que restrito à formação de profissionais. Ocorre que dentre os consumidores, mais de 99% não são profissionais e nem almejam isso. Ora, como pode? Para aprender de vinho era necessário seguir uma trilha profissional sem nenhuma intenção de ser profissional. Óbvio que a grande maioria nem começava. E o consumidor era obrigado a buscar outras avenidas, quase sempre fora do Brasil, com outros produtores de conteúdo, vendendo cursos, conteúdos, assinaturas e afins. E aí eu percebi outra coisa também. A educação de vinho no Brasil não tem cara. São um punhado de empresas, escolas, instituições, o que torna o aprendizado muito mais frio e técnico. Obrigatório para profissionais, mas desinteressante para entusiastas. Quando olhamos para as empresas que mais cresceram nos últimos anos, o paralelo é claro. A verdade é que hoje existe uma divisão muito clara entre as empresas corporações, que se comportam como uma empresa, têm cara e cheiro de empresa, são publicitárias, institucionais, e as empresas creators, que se comportam como seres humanos, vivem como pessoas,
tem uma estratégia muito clara que se aproveita dessa fresta. Já temos outros exemplos dentro do mercado de vinho no Brasil. Exemplos que, inclusive, me antecederam. A importadora mais disruptiva dos últimos anos, a Cellar Vinhos, da qual já fui parte, seguiu uma estratégia muito parecida. O CEO Rodrigo Malizia foi o primeiro a realmente botar a cara nas redes sociais. Todos os dias tornou o assunto pessoal. Mesmo não sendo uma empresa de conteúdo e, portanto, não conseguindo de fato desenvolver um braço de educação robusto, do ponto de vista conteudista, a Cellar fez o que ninguém havia feito até então: deixar o conteúdo de vinho interessante. Quando a Cellar começou, ninguém entendeu o que eles estavam fazendo. Mas ano após ano, o crescimento da importadora foi se tornando cada vez mais nítido. E a sua consolidação como um player disruptivo também. Seguia existindo, porém, um gap gigantesco entre o trem e a plataforma, quando o assunto era conteúdo de vinho de qualidade, que fosse divertido e educativo. Como eu já estava viajando sem parar atrás de regiões de vinho, produtores, feiras, degustação, isso gerava uma certa credibilidade e atraía pessoas que queriam ver um pouco mais dos bastidores desse mundo. Um mundo que era secreto para quase todos. E para quê? Por que não mostrar essa jornada tão bonita? Eu estava vivendo o sonho de todo profissional de vinho do mundo e não estava de fato mostrando essa vivência para ninguém, salvo em alguns posts esparsos. E mais, estava preso no mesmo formato engessado de aulas técnicas de vinho que já sabemos que não conversa com o consumidor médio. Foi então navegando Netflix num domingo, depois do almoço, atirado no sofá e cheio de preguiça, que escrevi a palavra vinho na busca. Eram pouquíssimas ofertas e o que existia eu já havia visto. Sabe quantas vezes me perguntaram se eu já assisti Drops of God? Mais de 100. Esse ano. E por quê? Simples. O conteúdo divertido de vinho que foge da tecniquez é escasso. Escasso fora do Brasil e praticamente inexistente no Brasil. Quando aparece é de um sucesso monstruoso. Precisávamos mudar isso. E assim nasceu a ideia do Passaporte Jovem. Um dos nossos principais nortes foi através do modelo da G4 Educação. Até então, o modelo tradicional era: primeiro se constrói um negócio e depois se investe na aquisição de clientes. Mas hoje a gente vê o oposto acontecer. Primeiro se constrói um canal de aquisição e depois se cria um produto que se encaixe na audiência. Quando fundei minha primeira empresa de vinho, a Brinhos, que só vendia vinho brasileiro, muitos amigos e familiares disseram: sério que você vai trabalhar com vinho? Com essa história que você tem, mestrado em Colômbia, não tem como ganhar dinheiro com isso, cara. Nosso mercado é muito amador, ninguém bebe vinho aqui. Eu respondia: pelo contrário, isso é uma oportunidade de criar tudo do zero. Desde 2020 eu já tinha essa visão de usar a educação como meio de tornar o vinho mais interessante. Ideia essa inspirada no case da XP e no livro Na Raça, do fundador, que havia lido poucos meses antes. Com o Jovem do Vinho crescendo um pouco mais, foi exatamente o que decidimos fazer. Nosso perfil de cliente era óbvio: gente curiosa, querendo aprender mais sobre vinho, querendo se desenvolver para se diferenciar em qualquer mesa que sentasse. Afinal, vinho é, sem dúvida, um símbolo de status. Entender de vinho também. Porém, a verdade é que todo mundo quer saber, mas ninguém quer aprender. Com isso, nosso objetivo é de te mostrar, fazer você entender, sem você ter que aprender. Aproximando assim o vinho das pessoas através de uma educação nova, um conhecimento com entretenimento, completamente diferente de tudo que existe no mercado. Uma plataforma de entretenimento de vinho, com tudo, de degustação até visita a produtor, bastidores, quadros do cotidiano, degustações harmonizadas, aulas, tudo que envolve vinho. E com esse movimento eu percebi que realmente não existia mais separação entre o Thomas e o Jovem do Vinho. E como proceder com isso? Porque eu precisava mostrar meu dia a dia de maneira honesta, sem filtro, mostrando também meus hábitos de consumo. E no Passaporte eu tenho a sorte de ter o meu conteúdo, um recorte de quem de fato vive o vinho pelo mundo, possui a fluência digital e quer mostrar isso para você. Eu vejo que esse é sem dúvida o momento mais interessante da história para você aprender sobre vinho. A grande oportunidade da nossa geração para quem quer se desenvolver nesse sentido, para fugir do declínio global do consumo e interesse em vinho. Existe um mundo totalmente apaixonante por trás das aparências engessadas e desatualizadas que temos hoje no mundo do vinho aqui no Brasil. E esse mundo agora está disponível para você. É muito fácil.
É só se inscrever no Passaporte do Jovem e viver esse mundo onde e como você quiser. Te espero. Saúde.